A partir da base da TV Atualidade em Butiá, no início do mês de novembro de 2023, apresentamos uma proposta de um programa de discussão de temas nacionais, estaduais e também municipais. A intenção do programa é trazer pessoas que têm um grande envolvimento com a comunidade para discutirmos alguns objetos que estão sendo discussão nacional, algumas pautas da discussão municipal, algumas pautas estaduais e também do cotidiano, do dia a dia do cidadão da nossa região, da região carbonífera e especificamente em alguns casos em Butiá. Tenho comigo o Dr. Eugênio Ratinho, tenho comigo o Carrapicho, bastante conhecido na cidade, duas pessoas que têm envolvimento com vários órgãos da cidade. Eu vou deixar para que eles se apresentem, para que a gente passe então para abrir as discussões. Dr. Eugênio. Meu amigo Cebolinha, Jefferson Carrapicho, é uma satisfação estar aqui com vocês na Rádio e TV Atualidade, que o Sérgio Fernandes está nos proporcionando este espaço para debatermos alguns assuntos que são pertinentes neste momento, como o Cebolinha falou, assuntos que estão latentes a nível nacional, até internacional, porque o debate pode também passar além fronteiras do nosso país, né, porque nos diz respeito, e aqui da nossa região, do estado e do município. É um prazer estar aqui com vocês. Jefferson. Olá, é um prazer também enorme estar dividindo aqui esse espaço aqui junto com o Dr. Eugênio, popular Ratinho aí, nosso amigo de longa data, Antônio Carlos Cebolinha, né? Para poder falar um pouco, né, sobre esses temas aí que têm se popularizado nas redes sociais, e vamos falar sobre vários temas aqui, né? Quando Sim. O Dr. Eugênio fala até mesmo internacional, como a gente falava antes de iniciar o programa, sobre essa questão aí das queimadas da Amazônia mesmo. Já podemos iniciar por isso aí. Porque são tantos países que aparecem no Brasil, né, ativistas da causa da Amazônia, mas no momento desse, né, maior queimada em 16 anos, ninguém se manifesta, ninguém fala nada. Os famosos que viviam aí nas redes sociais criticando, batendo, onde estão eles? E onde está a imprensa nacional? Exatamente. Que fazia coro, né? Policiamento. É verdade. E policiando em tempos recentes, né? E agora tu não ouve nada, nem em TV, nem em rádio, nem nada. Nem aquele presidente francês lá se manifestou. O Macron está em silêncio. É que eu tenho uma expressão antiga, que a gente, quando está em uma discussão muito acalorada, e às vezes a gente atinge alguma pessoa que não devia atingir na discussão, ou até mesmo atinge algum companheiro de pensamento, a gente chama de fogo amigo. Fogo amigo. O fogo amigo. Você já deve ter sofrido algumas vezes a consequência do fogo amigo. E eu acho que desta vez a queimada da Amazônia é fogo amigo. Eu tenho essa impressão. Porque imagina o seguinte, fogo é fogo. Fogo queima. Fogo incendeia. A Amazônia tem a maior queimada em 16 anos. Não se viu Leonardo DiCaprio chamar as ONGs mundiais para vir para o Brasil. O Greenpeace não coloca uma tirinha, um cartazinho pequenininho, uma etiqueta que seja num produto dizendo... Como se não existisse. Não está acontecendo nada. E como a gente está vivendo um período muito gostoso de paz e amor, o período está muito gostoso de paz e amor, eu acho que este é uma inovação trazida nesses tempos modernos do chamado fogo amigo, agora também na selva amazônica. Chegou a modernidade. E tu esqueceu ainda da Greta, que agora não navega mais, né? Nem na rede social. É verdade. Até uma pergunta, alguém lembra, alguém sabe onde anda a Greta Thunberg? Que haviam roubado o futuro dela? Será que agora também alguém não roubou a consciência dela? Ou até mesmo a voz, para ela não poder falar sobre a queimada que está acontecendo na Amazônia? Gente, independente de questão climática, independente de tudo, o que me chama muito a atenção
é a falta do ativismo que defende a Amazônia. Eu lembro da Alemanha e da Noruega querendo mandar dinheiro para o Brasil em outros tempos para terminar com a queimada e havendo um problema diplomático e também de entrada de divisa externa e que se levantou e acabou o dinheiro não acontecendo, nós tivemos gente sendo acusada de negligência contra a Amazônia. Esse dinheiro não existe mais, esse dinheiro não veio. Ou veio e agora não tem problema nenhum que se faça queimadas sem muita restrição. Eu acho que, de fato, isso vai muito do momento, né? Quando tu fala em fogo amigo, quem queremos atingir? Quem nós queremos jogar na fogueira? Então, eu acho que é muito do momento, aquilo que é conveniente. Esse silêncio não é à toa, né? Há poucos meses aí, a gente viu um ativismo muito forte nas redes sociais, em toda a mídia, em toda a imprensa nacional e internacional sobre o assunto, sobre essa pauta, e simplesmente agora, esse silêncio, o que mais me chama a atenção é o silêncio, porque a gente fala da maior queimada nos últimos 16 anos, é isso? É isso. E o silêncio, o maior silêncio, da mesma proporção do fogo, é a proporção da mordaça, pode-se dizer assim, na boca da imprensa. É mordaça que ela mesma está botando, diga-se de passagem, né? Ou estão botando a mordaça com uma forma, vamos dizer assim... Eu acho que é investimento de recurso e dinheiro para que se fale aquilo que se quer se pré-selecionar que se fale. É mais ou menos assim que funciona, na minha opinião. Eu queria dizer uma mordaça que não é com venda, nem com elástico, nem com... Ela não é física. É uma mordaça monetária, quem sabe? Pode ser. mas tem um detalhe, né? Esse silêncio que está acontecendo, ele é um silêncio que grita. Não sei se eu consigo passar para as pessoas o que eu quero dizer, mas ele é um silêncio que grita. Porque o grito deste silêncio está chegando a sufocar as pessoas em Manaus. A fumaça dessa queimada atingiu já grandes centros urbanos. E não se vê manifestação das entidades desses centros urbanos. Onde é que estão as ONGs? Onde é que está a nossa querida Marina Silva? Onde é que está o dinheiro que foi para aquelas ONGs fazer alguma coisa e o anúncio de que agora tudo seria diferente? E por que não arregimentam as pessoas, os atores globais que em outrora estavam fazendo imagem bonita, caras e bocas, pedindo intervenção, pedindo um apoio da população em relação a esta causa? Onde é que estão esses globais? Eles não respiram mais o mesmo ar? Isto, gente, a gente levanta para que as pessoas comecem a entender que este fogo amigo queima e pode te queimar também. Este fogo amigo seletivo, que hoje seleciona qual a árvore da Amazônia vai ser queimada, ou qual a gente vai denunciar, ou qual não vai denunciar, ele pode acontecer em outras esferas da nossa vida. E pode queimar a mão, pode queimar dedo, pode queimar cabelo, pode queimar muita coisa, pode queimar a vida de muita gente. Ô Cebolinha, tu falaste em Marina Silva, eu acho que a fumaça da Amazônia está escondendo a imagem da Marina Silva, porque a gente não se vê mais ela. Uma das maiores ativistas, né? Mas só quando lhe não convém. Se ouve, não se vê. Mas é que é triste isso, né? É triste. Eu não tenho simpatia pelo pensamento da esquerda, e a Marina Silva sempre foi uma ativista de esquerda, mas eu reconheço o valor e o conhecimento dela como ser humano, e até mesmo como uma ativista da causa ambiental. E aí eu fico pensando se eu fosse calado por uma questão a esse tipo, daquilo que eu sempre gostei. Por exemplo, eu sou um cara que eu gosto de gincana. Este ano eu corri gincana de novo. Eu não corria gincana há 30 anos. Imagina se alguém me impedisse de correr gincana, tendo todos os elementos à minha frente para mim lá fazer o que eu gosto de fazer e eu não poder fazer. Como que essa pessoa, esta ministra se sente quando ela
tem a chance de aparecer no cenário nacional e mundial como a grande propagadora das soluções para aquele problema que se arrasta há muitos anos e algo impede ela de falar, de militar e de fazer. Tu sabe que eu acompanhei a Marina durante muito tempo e, assim como tu, sempre admirei ela como pessoa, a história dela. A história dela. De onde ela saiu. Da militância dela. Eu acho que ela perdeu a essência dela já faz bastante tempo, né? Quando ela se contradiz muito, principalmente no período eleitoral. Ela tem uma fala de acordo com o momento que é conveniente a ela. A gente lembra, eu acho que foi em 2014 que ela teve hospedada no Partido Socialista Brasileiro, se não me engano, no PSB. Ela se hospedou no PSB. Interessante esse termo, hospedar no PSB. E foi bem o tema que usaram, sabe, Cebolinha? Porque ela era de um outro partido e eu não sei se não teve tempo hábil ali para eles formalizar a rede na época, que era o partido dela, coisa assim. E ela acabou se hospedando ao PSB para concorrer quando morreu o Eduardo Campos, naquele trágico acidente. Aí concorre ela com Beto Albuquerque, uma das maiores lideranças do PSB no estado, como vice-presidente. E eu vi o discurso dela mudar muito ao longo da carreira política dela. Horas ela se manifesta como ativista, um pensamento mais voltado para a esquerda, tem momentos que ela se alinha com a direita e aí volta para a esquerda, ela vem para o centro, volta para a esquerda, ela mudou muito a linha de pensamento dela e eu acho que ela perde com isso a essência, perde, vamos dizer assim, não sei se eu posso usar a palavra aqui, mas a empolgação, para não usar o termo errado, a empolgação, a vontade de trabalhar e de realmente defender aquilo que trouxe ela para o lugar onde ela está hoje. Porque o que trouxe a Marina Silva para todo esse cenário, a tornar ela ministra, senadora, enfim, uma candidata a presidente da República, foi a causa... Uma pessoa com voz nacional. Com voz nacional, foi a causa ativista, né, em defesa da Amazônia. Pois é. E aí, sabe como é que eu enxergo hoje a ministra Marina Silva? Vou dizer para ti, Ratinho, vou dizer para ti, Carrapicho. Vocês lembram uns bonequinhos da Copa que tinha? Tinha o Dunga, tinha os outros jogadorzinhos, uns bonequinhos pequenininhos, cabeçudo. E onde é que estão aqueles bonequinhos hoje? Numa estante, em algum lugar. Aqueles bonequinhos que na época era moda, todo mundo queria. As pessoas adquiriram ele, ou não, ganharam, adquiriram de alguma forma, e colocaram aquele bonequinho na estante. E aquele bonequinho só serve para uma coisa, lembrar da Copa daquele ano. Não serve para uma coisa atual. Para que serve aquele bonequinho hoje? A não ser para enfeitar aquela estante, aquele lugarzinho que ele está. Só para aquilo. E assim, eu vou dizer mais para vocês, gente, eu não vejo só a ministra Marina Silva, hoje no cenário político nacional, fazendo isso. Tem mais gente que hoje é um bonequinho na estante aguardando um elogio, quem sabe. Que alguém dê um pouquinho de valorização. Um reconhecimento, mas que já não está acontecendo. Eu acho que com este encaminhamento a gente pode dizer que neste primeiro bloco a gente chega a um final nada conclusivo, apenas levantando as questões. Até para colocar uma pulga atrás da orelha de quem nos assiste, exatamente, né? Para pensar nesse assunto, né? Meio ambiente, né? Meio ambiente, queimadas, imprensa. Eu tinha um amigo, onde eu trabalhava em Porto Alegre, que falava assim, não existe meio ambiente, existe ambiente. Não é meio. O ambiente é onde nós vivemos. Existe ambiente, não existe meio ambiente. Eu até hoje não consigo chegar a conclusão se tinha razão ou não, mas eu acho legal. Achava muito legal a observação dele dizendo que não existia meio ambiente, existia ambiente. E o nosso ambiente nesse momento está bem descuidado. Está bem largado. Está largado. Está largado. Então, com a conclusão de que o nosso ambiente ou meio ambiente está bem largado, a gente encerra a nossa participação neste primeiro bloco do programa. Estamos de volta com o programa O Bloco. No primeiro quadro, primeiro bloco do programa O Bloco, né?
Nós estávamos aí falando sobre meio ambiente, e falando em meio ambiente, a nível nacional, não tem como nós não falar na nossa região. Nós temos aqui uma obra que está em andamento, né, que é da duplicação da 290, e nós estamos vendo aí as margens. A gente sabe que o desenvolvimento ele traz consigo algumas coisas que às vezes não agrada a todo mundo, né? E está tendo um desmatamento à beira as margens da 290, e a gente sabe que isso é necessário. A BR tem que passar em algum lugar, faz parte. Mas eu queria saber de vocês o que vocês acham sobre essa obra que está acontecendo, sobre a velocidade, a agilidade, a rapidez ou ou quão devagar, né, está andando essa duplicação, e se vocês têm esperança de um dia andar nessa rodovia. Olha, eu esse ano até acompanhei uma comitiva de vereadores da região, não só de vereadores, mas também até o vice-prefeito de São Jerônimo, lá em Brasília, nos organismos lá do governo, principalmente no Ministério dos Transportes. E o ministro Renan Filho disse para aquela comitiva que lá esteve que o modelo para a duplicação de rodovias no Brasil não era mais aquele modelo que o poder público mandava fazer e pagava. O modelo tem que haver a participação da iniciativa privada. Isso quer dizer pedágio. Aqui, nesse particular da 290, já tinha um processo, um projeto licitado que previu a injeção de dinheiro público. Tanto que está saindo na marcha lenta, mas se a gente andar aqui para o lado de Pantano, se constata que vem avançando. Aqui as margens da cidade de Butiá também já estão trabalhando, e ainda não se está falando em pedágio. Mas uma coisa é certa, por aquilo que o ministro nos falou lá naquela oportunidade, não tem outro meio senão, a hora que estiver duplicada, pode ter certeza que os pedágios vão aparecer. Vai brotar pedágio. Vai. Existe até um projeto de aqui, né, entre Butiá e Minas do Leão, nas antigas balanças. Tu sabe que essa questão, quando eu estive vereador, a gente fez algumas manifestações juntamente com o Sindicato dos Mineiros, na época, que era o que liderava o processo, com o saudoso Oniro Camilo, né, já falecido, e foi feito algumas manifestações, e eu fui procurado por um engenheiro Carlos Vieira, do DENIT, e o Marcos Fraga. O Marcos Fraga, na época, morava aqui em Arroio dos Ratos, e eu fui procurado por eles. A gente marcou uma reunião no DENIT, em Porto Alegre, onde ele disse para mim o seguinte, que eu tinha questionado por que a 116 as obras andavam mais rápido e aqui parece que não tinha iniciativa. E ele me disse, era exatamente a palavra essa, iniciativa. Não tinha manifestação política no trecho da 290 como tinha na 116. Todos aqueles municípios da Costa Doce eram os prefeitos quase que diariamente cobrando o governo pela duplicação da 116, enquanto a nossa região não tinha. Eu perguntei para ele, mas que tipo de manifestação? Presencial? Manifestação, bloqueio de pistas? Ele, não, protocolo. E eu fiz na época protocolos, protocolei em Brasília, no Ministério dos Transportes, no DENIT, e eu tenho todos esses documentos, doutor Eugênio, que é interessante até para o senhor que é vereador. Eu tenho o projeto antigo, original, aqui da duplicação, esses documentos protocolados e a resposta do DENIT, quando veio, não lembro agora se foi 60 ou 70 milhões que eles fizeram aquela primeira etapa da obra, que onde foi feito aqueles elefantes brancos ali em Arroio dos Ratos. Né? Sim, 2014. 2014. Sim, na campanha da Dilma Rousseff. Exatamente. No segundo mandato. Exatamente, nós temos toda essa documentação. E teve algumas irregularidades
até governamentais, tanto a nível federal como estadual, né, do governo do estado, quando o Tarso fez o levantamento das cancelas, que era um apelo popular ali dos municípios, né, mais próximos do pedágio, deixou na época que nós desassistidos com ambulância, mandaram aquelas UTIs que estão até hoje aqui, uma unidade SAMU, né, que eram backups, tinham vindo do governo federal como backup, e eles colocaram aqui, era uma para atender Leão, Ratos e Butiá, e outra para atender ali aquela região de Pantano, Rio Pardo. Esse assunto é bastante complexo, né? Eu lembro que a história foi bem... Mas tem um detalhe nesse assunto aí. Não teve uma votação na Assembleia Legislativa de um recurso que estava disponibilizado no orçamento do Estado e que alguns deputados foram contra. Este recurso viria para aplicação na 290... 400 e poucos milhões de reais que o Estado ia destinar para a duplicação do 290. Foi uma proposta do governador Eduardo Leite. Quer a minha opinião sobre esse assunto? Não, mas deixa eu só concluir. Mas lembra só de um detalhe. Aí, alguns deputados lá, eu não vou lembrar lá o quórum da votação, a gente até pode trazer eu trago no próximo programa. Teve um quórum de votação que por alguns votos, não foi esmagadora a maioria, foi por alguns votos se votou na Assembleia que esse recurso fosse disseminado no Estado em várias obras e não canalizados apenas para uma região. Um voto. Um voto? Um voto. Eu não lembro direito. Até que era mais. Um voto. Então, não, voto... até vou te dizer, então já fazer o parênteses e pegar o gancho. Eu ajudei a aprovar um voto de repúdio. Uma moção de repúdio? Uma moção de repúdio. Que vereadores do PT, daqui de Butiá, fizeram contra a bancada do PT, porque o PT votou contra. E um voto chegava para mandar esse recurso para cá. Mas tu veja bem, então na verdade... Faltou expressão da região. Este um voto decidiu, mas nós tivemos então a metade da Assembleia a favor da nossa região, da duplicação, e a metade da Assembleia querendo que aquele valor fosse para outras regiões e não para esta obra tão importante para uma região do Estado e que é uma obra de cunho, inclusive, internacional. Essa é a falta que a nossa região tem de ter um deputado daqui. Mas a minha opinião que eu ia dizer sobre esse assunto é o seguinte, eu acho que aquilo ali foi uma jogada, não vou dizer puramente, mas muito de politicagem por conta do atual governador, Eduardo Leite, que quis fazer um agrado para a região. Sabendo que não ia acontecer? E torcendo para não acontecer. Eu acredito nisso. Porque se quiser que aconteça, o governador faz um empenho, vai lá, bota pressão, chama a oposição. Quando eles querem aprovar, eles aprovam. Eles aprovam. Isso é fato. A gente sabe que é assim. Isso é fato. Então, eu tenho essa impressão, para mim, houve uma jogada política, o governador tão bonzinho, queria aprovar 460 milhões, sei lá, coisa parecida, para a duplicação, iniciar a duplicação dos 290, mas a Assembleia não aprovou. Eu acredito que pode ter sido isso. Bom, aí então nós temos que pensar numa coisa. Tu levantou a questão da falta de representatividade da região. Isso é um fato inegável, nós há anos discutimos a questão da falta de representatividade da nossa região dentro da Assembleia, dentro do governo e tudo mais. Não tem, né? Nós não temos, nós somos uma região que não conseguimos concentrar voto, mas também eu tenho um pensamento, o seguinte, nós somos uma população e somos uma minoria. E no Brasil, eu sempre vi muitos defender minorias. As minorias são muito defendidas no Congresso Nacional, são muito defendidas em pauta de governo de esquerda. Por que não? Já que nós somos uma região de minoria, que não se organiza, mas nós não temos nem voto para ser maioria, não temos número de eleitor para ter densidade eleitoral, para que com todo o jogo político partidário de candidaturas que acontece nas outras regiões, mas nós não temos número de eleitor para que todas essas sobras, tudo isso que acontece no processo eleitoral, caia e consiga eleger um. Esta é a verdade. A escassez de voto faz com que a nossa representatividade fique acanhada. Bom, se nós temos uma escassez de voto, de eleitores, é porque nós somos uma região de pouca gente. Se nós somos uma região de pouca gente, nós somos minoria. E tem um outro detalhe, nós temos uma perspectiva diferenciada de outras regiões.
Nós somos uma região historicamente prejudicada pela exploração mineral que aconteceu na nossa região. Até um pouco, que se criar até um certo preconceito com a nossa região. Graças a Deus o tempo foi evoluindo, as coisas foram evoluindo, a exploração mineral evoluiu e hoje se equalizou muitos desses detalhes. Mas tu resgatar o nosso processo histórico, nós temos a legitimidade para requerer uma atenção especial do governo estadual e do governo federal por ser uma minoria e por ser uma minoria diferenciada. Mas pegando um gancho nisso que tu fala e no que o doutor Eugênio falou, sobre, eu vou colocar, mas nós não vamos aprovar. Eu te dou, mas não te entrego. Eu te dou, mas não te entrego. Sabe que eu vou dizer uma coisa para vocês, porque argumento para trazer esse recurso para cá a região tem, que é corredor do Mercosul. Exatamente isso. É corredor do Mercosul. É uma estrada internacional. Exatamente. Eu acredito que essa parte aqui, dessa primeiro projeto de duplicação, que já está tramitando aí desde 2010, 11, sei lá, que começa já a se falar nisso, é um dos trechos mais violentos desde a fronteira até a capital. Esse trecho aqui. Com certeza. É o trecho com maior número de acidentes fatais, principalmente Leão e Eldorado. É horrível aqui. Quem viaja aqui, o pessoal da região sabe. Então, nós somos uma minoria que merece atenção. E nós temos um argumento para poder chegar nisso. Então, eu acredito, doutor Eugênio, nessa hipótese de que é isso. Eu te dou, mas não te entrego. Bom, só sair de bom. Vou sair de bonzinho. Exatamente. Aí assim, eu acho como extremamente positivo o que está acontecendo. As obras foram retomadas, é muito positivo. Mas a gente vê que o trecho Butiá aqui, que vai se emendar com o trecho Pantano, beleza, mas e o gargalo Reta do Quexé? Porque a gente sabe que ali é um problema que vai ter que vir aterro, e não é pouco aterro. E nós vimos que lá na 116, os trechos que mais demoraram foram os trechos onde dependia de movimentação de aterro. É isso aí. De grande movimentação de aterro. Então, na verdade, o que eu estou enxergando? Vai ficar um pedaço pronto de duplicação, tipo Pantano. Vai funilar lá. Pantano Arroio dos Ratos ou Pantano Entrada de Charqueadas. E logo após a entrada de Charqueadas, um funil para uma pista estreitinha e esburacada de novo. Sabe o que isso me lembra? Me lembra aquele trecho ali, Canoas, Sapucaia, que fizeram a rodovia do Parque. Me lembra também lá em Santa Catarina, ali quando tu está chegando. Araranguá. Que agora fizeram uma volta parecida com a rodovia do Parque, que tu faz por fora. Tu lembra? Tu ia, duplicadinho, tranquilo, daqui a pouco, chegava em Araranguá, trancava. Funilava, trancava tudo. Até tu sair lá do outro lado, era horrível aquilo ali, vai ser o que vai acontecer aqui. Porque aquele trecho da Reta do Quexé ali não é a questão de dizer que é só aterro, não, aquilo ali o terreno é falso. O terreno é muito, banhado. É várzea, muito Talvez úmida. a solução seja uma rodovia semelhante à rodovia do Parque. Porque a rodovia do Parque ela saiu em cima de um terreno muito parecido. Muito banhado, né? Muito banhado. Então assim, ali vai ter que ser feita uma escavação e colocada uma base grossa muito forte. Muito forte. Como a gente vê por aí fora. Eu estou falando aqui sem qualquer conhecimento técnico, mas isso é algo é obviedade, porque a gente acompanha e vê em outros lugares. Dentro da nossa ignorância. Mas do nosso falta de conhecimento. Mas vamos só voltar à história. Em que ano começou a história da duplicação da 290? Eu acho que começou lá por 2010, 11? Eu acredito que sim. Então porque nós estamos quando mais uma década. Quando eu estive vereador, quando iniciou meu mandato em 2013, já tinha o assunto. Já se falava, tinha pouca manifestação, mas já se falava. Logo em seguida começam as manifestações na região liderada pelos sindicatos mineiros. Mais de uma década. E nós temos uma obra que não sei qual é o percentual dela, que já é concluído, mas concluído nas suas etapas. Então nós podemos dizer o quê? Se nós vimos na proporção, nós levamos mais de uma década para chegar a algo em torno de 10%, eu chego à conclusão que vai ser um século para mim. Eu acho que eu não vou conseguir ver essa Nossos netos talvez verão. Eu acho que eu não consigo ver essa duplicação. Seguindo neste ritmo de governo que entra, governo que quebra, eu acho que, gente, me aguardem com meus 162 anos para comer o churrasco da inauguração dessa obra. Até lá, minha gente. Tá bom.
Muito bem. Vamos então continuando com o programa O Bloco. A caloria do debate no intervalo não parou, o assunto é pertinente. É verdade. Vamos continuar com ele então. Isso aí. Fala aí, Carrapicho. Bueno, nós estávamos falando aqui, né, da questão da duplicação, e no intervalo surgiu também o assunto que para nossa região é de grande importância, que é a ponte que liga Triunfo com São Jerônimo. Nós temos aqui uma região rica na agricultura, na floresta, e nós somos limitados pelas questões de tráfego. Nós temos aqui, por exemplo, nosso hospital referência, São Jerônimo. A maioria das pessoas, quando tem uma emergência, elas vão para São Jerônimo. E eu fico imaginando, nós aqui estamos aí meia hora, 40 minutos, 40 minutos do hospital. Depende do motorista. Se tivesse asfalto, nós estaríamos a 30 minutos. A 30 minutos, exatamente, com segurança. Com segurança. E Triunfo está a 5 minutos e tem como referência o Hospital de Santa Cruz. 1h30. 1h30. Isso já foi tema de outras de reuniões da QVER, que é a Associação das Câmaras de Vereadores da Região Carbonífera, alguns anos atrás, e que eu digo assim, hoje o município que está numa posição privilegiada na nossa região é Arroio dos Ratos. Arroio dos Ratos é um elo. Ele é o último município que foi contemplado como região metropolitana. Arroio dos Ratos faz parte da região metropolitana de Porto Alegre, faz parte da Carbonífera, é um elo que liga aqui no corredor do Mercosul, liga com Butiá, Leão, Pantano e todos os demais municípios, liga com Barão do Triunfo, liga com São Jerônimo, General Câmara Triunfo e com Porto Alegre, né? E por que uma região tão privilegiada não se desenvolve? Então, o que falta? Nós estamos falando o seguinte, nós estamos falando da duplicação da 290, que é essencial para a nossa região. Essencial. Falta a ligação asfáltica Arroio dos Ratos São Jerônimo e 290 São Jerônimo, e falta uma ponte na localidade entre Triunfo e São Jerônimo. Nós não estamos falando de 3 obras pequenas, estamos falando de 3 obras grandes, obras de vulto, obras imponentes, e que não são para atender a região exclusivamente. É muito diferente de um local onde tu tem uma estrada que liga um município ao outro, e aquele município ao outro ali é a ponta. Ou que dê acesso ao município, né? Que dê acesso ao município. Nós estamos falando, a obra Triunfo, a ponte Triunfo São Jerônimo, ela, como o Sérgio tinha levantado aqui no intervalo, a liga 386 a 290, mas tendo o asfalto que vai ligar São Jerônimo a 290 ali na Porteirinha, ou tendo o asfalto que vai ligar de Arroio dos Ratos a São Jerônimo, porque senão teria que ir até Charqueadas e fazer a volta para chegar até a 290. Só fazendo um parênteses aí, nesse teu comentário, Cebolinha, eu já ouvi de algumas pessoas que há um projeto que a ponte, a gente fala ponte Triunfo São Jerônimo, a ponte é Triunfo Charqueadas. Triunfo Charqueada seria. Sai na divisa ali com São Jerônimo Charqueada e já sai no município de Charqueadas. Bom, não ficaria onde tem hoje as balsas. Não. Mas o que eu quero levantar para vocês é o seguinte, esta ponte, nós munícipes desta região, todos, quantas vezes por ano nós utilizaríamos esta ponte? Nós da vida normal. Não quero dizer motorista da saúde, não quero dizer esse pessoal. Eu acho que assim, tendo uma ponte ali, tem vários municípios, por exemplo, tu vai para a Serra Gaúcha, eu já iria por ali. Sem dúvida. Eu já iria por ali. Claro. Eu gosto de viajar, eu gosto de ir para a Serra. Ou aqui, Montenegro, esses municípios, até Portão, ali, Vale dos Sinos, eu iria por aqui. Ótimo. Seria mais rápido, mais tranquilo. Então, assim, o que eu quero dizer com isso? É que essas 3 obras que são extremamente importantes para a nossa região, elas não são para atendimento exclusivo da nossa região, elas são para a ligação de regiões. Sim, ela é para escoamento de produção de grandes centros que vão passar por aqui, pelo corredor do Mercosul. Nossa própria região, olha a quantidade de soja que nós temos plantado hoje aqui. São obras estaduais e federais, não são obras locais. Quando tu fala na ligação de Arroio dos Ratos São Jerônimo, que é uma das possibilidades que existe, dizem as boas notícias, 6, né? É questão de chão, né?
que tem hoje a possibilidade, através de recursos, de emenda parlamentar, coisa assim, que vai ser asfaltado aquele trecho ali. Mas eu vi um prefeito de São Jerônimo no passado parabenizando uma presidente da República, desculpa, presidenta. Presidenta. Eu vi um ex-prefeito de São Jerônimo parabenizando e apertando a mão e congratulando e elogiando uma presidenta da República pelo trabalho de destinar recursos para então início e conclusão muito rápida daquela obra. Porque na verdade o projeto que existiu e que consta lá como realizado é o projeto da Estrada da Porteirinha, que ficou ali aqueles pequenos trechos asfaltados, uns que estavam com o primeiro pavimento já se Estrada da Produção. O nome daquela estrada? Estrada da Produção. Conhecida pelos caminhoneiros como a Estrada da Bailarina. Isso. E eu me criei ouvindo isso e não sei a origem. Tá bom. Dizem que bem na entrada tinha uma bailarina. Beleza. Tinha uma boate? Era uma boate. Bom. Então, Por isso que eu não conhecia. Está explicado. Então, aquele trecho ali é um trecho que vai... A estrada, a ligação de Arroio dos Ratos São Jerônimo. Na verdade, não é Arroio dos Ratos. É Leão, é Butiá, é Barão. Tudo. Né? É região. Isso desenvolve a região. Beneficia quantos municípios aí, né? Porque para São Jerônimo não interessa. Sim, isso volta lá no primeiro bloco do programa, da falta de representatividade no governo do estado e no governo federal. Porque assim, se tu for olhar a Serra Gaúcha, quantos deputados a Serra Gaúcha tem? Por isso que, claro que tem uma questão cultural, o desenvolvimento é uma questão cultural também, mas tem representatividade, tanto no governo estadual como no governo federal. Todas as regiões, vai olhar, tu vê lá um deputado, a gente nunca viu. A Costa Doce tem vários. Então, tipo assim, tu nunca ouviu falar do cara, daqui a pouco tu olha o cara se apresentando como deputado gaúcho da região tal. Poxa, cara, parece tão pequena, né? E não é. Isso aí que tu falasse antes da destinação de verba, autorização e tal. Tarso Genro, quando governador, ali num evento, um ato ali em São Jerônimo, chamou o secretário porque ele foi questionado ali sobre esse asfaltamento daquele trecho, pequeno trecho ali, né? Chamou o secretário e disse, olha, aqui, compromisso aqui com a região aqui, com esses municípios. Vamos asfaltar esse trecho aqui. Estou determinando que seja feito essa obra. Ninguém obedece, né? O governador não obedece. Assim, todo mundo aplaudiu, todo mundo saiu entusiasmado. Na semana seguinte, o Cláudio Lendecker escrevia uma coluna para o jornal Sobral. Isso. E saiu na coluna dele. Eu sou como São Benedito, só acredito. São Tomé, só acredito vendo. E aí escreveu tudo aquilo ali, e a total descrença. Mas o cara é muito desanimado, né? O governador esteve ali, bateu o martelo, chamou o secretário. E nada. Mandou fazer a obra, eu fiquei assim. E aí o Cláudio fez um texto que não acreditava. Eu fiquei, na verdade, assim, chateado com ele. Mas hoje não. Mas aí, cara, depois lá adiante assim, me desculpa, estava certo. Vamos conversar uma coisa. Isso traz uma questão de pessimismo da população e descrédito da população nos seus pares. Essa é a verdade. Porque quantas vezes... Gente, eu fui vereador 2 mandatos e meio, 3 mandatos, o Carrapicho foi vereador, o Ratinho foi vereador. Eu fui e o Ratinho já foi vereador em Bom Retiro, né? Bom Retiro do Sul. Eu fui a muita reunião para a conclusão das obras desse trecho da Estrada da Produção. Mas não foi uma reunião nem duas. Pois é. E nós não conseguimos ver o nosso trabalho de representatividade, o nosso trabalho burocrático se transformar em algo palpável, algo que a população pudesse ver. Então, assim, e aí traz esse clima de pessimismo, de descrédito, de desconfiança de uns aos outros, e isto é bom para quem? Para as outras regiões. Porque o recurso que viria do governo do estado ou do governo federal para dentro da sua região, para algum lugar ele vai. Porque o orçamento, a peça orçamentária estadual e a peça orçamentária federal, ela vai ser usada.
O dinheiro vai sair de lá de Brasília, vai sair de Porto Alegre e vai ir para algum lugar e vai ser empregado. Só não vai ser empregado aonde? Na nossa região. Perdemos essa votação na Assembleia, ficamos nesses descréditos quando um governador assume o compromisso público perante o seu grande eleitorado, perante a imprensa regional, várias autoridades, e não consegue executar. Quando um prefeito vai até a imprensa, elogia a presidenta da República, reconhece o trabalho dela, o esforço dela, destinando recurso e não acontece, para a conclusão de uma obra onde os dois municípios também se ajudariam, e não, mais uma vez não acontece. Quando tu levanta uma pauta dessas, na boca pequena, vamos dizer, no dia a dia com a nossa população, gente, e a nossa estrada, o que vocês acham? Não, esquece. Isso não vai sair nunca. Isso tem praga de madrinha, isso tem sapo enterrado. Tu ouve as explicações 1000 a respeito disso, mas tu não ouve uma palavra de união, uma palavra para equalizar esses problemas. Isso já está enraizado na memória do povo da nossa região, esse descrédito no seu próprio plantel. Não se acredita no próprio plantel. Nós estamos esperando que alguém venha de fora e tome essa situação, bote a situação no colo. Isso não vai acontecer. Essa é a verdade, isso não existe. Nós não vamos sair da nossa região, nós não vamos lá na região noroeste do estado resolver os problemas da região noroeste. Claro que não, da mesma forma eles não virão aqui. Eles não virão aqui. Então, assim, é bastante, isso tem uma dicotomia muito grande nessa situação aí, porque assim, o povo não acredita mais na classe política e a classe política também já não quer mais levantar algumas pautas, porque daqui a pouco tu levanta uma pauta dessa. Tu é um homem público hoje, tu é um vereador, tu levanta uma pauta dessas, tu vai ser bombardeado de frases, de pessoas, de pensamentos, de descrédito, e não por uma frase avulsa. A pessoa que está fazendo esta crítica, este descrédito, é baseado na história pretérita da região, nas ações que já foram feitas e não deram certo. A palavra dele negativista, ela não é avulsa por não gostar de ti, não gostar de um de nós. É porque ele já sentiu essa dor, ele já se empolgou num outro momento, ele já discutiu esta pauta política. O cara que é partidário, por exemplo, com certeza bateu na mesa, tu viu agora o meu galo aí, prometeu e vai sair. E aí então, quando tu tenta levantar uma pauta dessa, vem aquele sentimento dele, mas eu já saí frustrado de uma discussão dessa, eu não quero mais discutir esse assunto. E é onde tudo se acaba. Aí é onde tudo se acaba e tu não consegue levantar as pautas. As outras regiões batem pau. Na verdade, eu vou dizer uma coisa para vocês. Isso falta interesse do governo. O governo já analisa o seguinte: mas na região X eu tenho mais voto, eu vou investir lá e vou me perpetuar no poder. Isso é fato. Isso é fato. A nossa região vem sendo desassistida há muito tempo. Quando eu falava, lá em meados de 2008, primeira vez que concorri a vereador, eu falava sobre a questão do carvão. O carvão está acabando, é uma fonte de energia esgotável. Nós precisamos nos unir, buscar opções alternativas de geração de emprego. Eu olhavam para mim e diziam, não, mas o cara, eu acho que até é contra o carvão. Não, não sou contra. Como é que um filho de mineiro criado na região carbonífera vai ser contra o carvão? Jamais. Só que a gente tem que ser realista e a gente está enxergando um fim próximo e não vê uma opção alternativa de geração de emprego e renda. É como aqui, essa questão agora aqui do Calombo, a questão aqui da mina Guaíba, que o próprio governador falou e depois quis desfalar, não existe esse termo, mas é para ser bem crítico mesmo. O próprio governador disse que ele era contra e que não ia acontecer. As palavras dele em vídeo, a mina de carvão Guaíba não sai. Não sai. E outra que ele disse, eu sou contra o carvão. E a região votou nele. A região votou nele, é isso que me assusta, é isso que me preocupa, porque é o seguinte, todos nós dependemos dessa geração de emprego. Eu sou comerciante. Se as pessoas não têm um emprego para gastar no comércio, o doutor Eugênio é comerciante, tu também tem o teu escritório. Sim. Se as pessoas não tiverem condições, poder aquisitivo, recurso, a região morre. E hoje nós dependemos disso, infelizmente, não houve uma opção alternativa, nós dependemos dessa mina Guaíba, dessa geração de emprego, porque a coisa está cada vez apertando mais. O que salvou a lavoura, como diz o Chardão, é que a floresta, o investimento na área florestal, que vem já de anos atrás,
e que hoje é muito significativo para a região, que vem fazendo a diferença. Vamos encaminhar então o próximo bloco, o encerramento do programa. Alguns problemas do mundo já foram resolvidos aqui e alguns vai ficar para daqui a pouco mais. Até mais. Com o pensamento de que nós somos, a região carbonífera, uma região de minoria, de pensamento de minoria, de uma atividade extrativa que também hoje é minoritária dentro das atividades extrativas, de uma região que tem um número acanhado, um número pequeno de eleitores, também não é uma região de número expressivo. Eu quero dizer para vocês que, ao encaminhar neste terceiro bloco o encerramento do programa, um pensamento de que acho que nós tínhamos que começar a levantar a pauta de demonstrar que nós precisamos, a região carbonífera precisa de uma atenção diferenciada do governo federal e do governo estadual. Nós não podemos ter o mesmo tratamento que tem as outras regiões. Nós temos 3 obras significativas na nossa região, que são obras de cunho estadual, de cunho nacional e uma delas de cunho de ligação internacional. Estas obras beneficiam nossos municípios da região, beneficiam Butiá e todos os outros, mas não só beneficiam a nossa região. Então, eu gostaria de deixar o pensamento não de vitimismo, não de se apequenar, mas de mostrar que as tundas levadas deixaram marcas nas costas, deixaram calos nas mãos, deixaram traumas em alguns que lutaram essas lutas no passado. Deixaram traumas nas pessoas que defenderam bandeiras, viram as suas bandeiras ficar de lado, a sua proposta ser colocada em segundo plano, por vontade de outra região, e que agora, passados 20, 30, 40 anos, gerações já se passaram, pessoas nasceram e já faleceram neste tempo, pessoas que militaram nestas pautas já partiram para um outro plano, para o plano espiritual, e nós estamos aqui ainda debatendo isso. Será que não está na hora de levar esta pauta para o governo do estado e para o governo federal como uma pauta de atenção diferenciada para a atenção de minoria, que é o que nós somos? Eu acho que se nós tentarmos batermos sempre de frente, como nós estamos tentando bater na disputa com as outras regiões, a Assembleia Legislativa nos mostrou. Na disputa de igual para igual, um voto levou o recurso para outras regiões. A alteração de destinação de recursos para a nossa região já aconteceu mais de uma vez nesses últimos 30, 40 anos. Então, toda vez que nós levamos na questão da igualdade, de sermos atendidos em termos igualitários quanto aos outros gaúchos, brasileiros e outras regiões, nós sempre somos preteridos. Acredito que nós temos que mudar esse enfoque e mostrar que esta região precisa de uma atenção diferenciada, de uma atenção especial pela sua natureza, pela sua maneira de fazer as coisas. E realmente, quero reconhecer o que disse aqui o Ratinho, o que salvou a lavoura nos últimos anos foi a área florestal. A área florestal tem mantido o nosso comércio, tem mantido a nossa cidade em pé e até a nossa região. E vários digo mais, municípios da região são atingidos. E digo mais, através de emprego. Sim. De emprego. Porque o município, por exemplo, aqui hoje vive de um SSQN da SMPC de 80 e poucos mil reais. Só que a geração de emprego é o que movimenta a nossa economia. Bons salários. Bons salários. Né? E ainda só para contribuir com tua consideração, foi um segmento que desenvolveu muito a tecnologia. Exatamente. Ele hoje é uma transformação muito grande, né? Muito grande. Em curto espaço de tempo. Pouco tempo. Eu trabalhei nessa área quando aqui cheguei, vim para cá por causa disso, prestando serviço por uma empresa. Você gerava muito emprego, Ratinho? Eu cheguei a gerar 180 funcionários lá em 2003, 2004, 2002, por ali, né? E a evolução tecnológica veio e fez a diferença. Hoje, aquele cortador, que chamavam de serrador, com motosserra, que antes era no machado, depois já evoluiu para motosserra, hoje trabalha com joystick. Hoje tem que entender um pouco de computador, porque as máquinas evoluíram muito também. E produzem muito mais. E produzem uma coisa fantástica, né?
tanto a que faz o corte, como as que fazem o baldeio, como as que fazem o carregamento. Máquina que dá uma conchada lá, carrega uma Nesta atividade, carreta. nós considerando já o corte da árvore. A árvore já foi plantada, já cresceu lá no corte. Então vai ter lá uma atividade do corte, a atividade do baldeio, tu está dizendo, depois o transporte e o beneficiamento. E o beneficiamento. Aí já é lá na indústria. Mas ainda tem um outro segmento que também atua muito forte, que é a manutenção? Não. A manutenção sim, também, isso é permanente. Mas as empresas que fazem a preparação das estradas. A manutenção, sem dúvida nenhuma. As internas das fazendas. E as externas também. Inclusive as externas. Nós temos estradas sendo cuidadas pelas empresas do transporte. Exatamente, isso é muito importante, eu quero né? que vocês me ajudem nisso. Eu observo, por exemplo, assim, na questão do transporte, dos motoristas, e também lá na questão que tu levantou dos serradores, como exige uma qualificação maior para esse serrador, que agora ele serra com um equipamento lá que custa muito dinheiro, alto, e também o motorista que dirige um caminhão que custa é caríssimo um caminhão desse. Então, nós estamos falando de profissionais que saíram de uma média salarial de 1 ponto alguma coisa salário mínimo e estão hoje com uma média salarial de 3, 4 salários mínimos. Sem dúvida. Sabe o que muda nisso? O que muda é o seguinte: um operador hoje que trabalhava na serra, ele faz o serviço de quantos serradores? Meu Deus do céu. Então isso foi uma troca. E este cara ganha razoavelmente bem e ele consome, a maioria do salário dele é colocado no local onde ele está. Aqueles que estão no Leão, que consomem no Leão, que estão no Butiá. Exatamente, essa questão que o Rapucho levantou de que a verdade é que aqui em Butiá, a área florestal, que é destinada para a celulose lá de Guaíba, não é muito extensa, porque aí a gente tem que dividir a parte que tem aí para campo, para agricultura, que é muito também explorada em termos de soja, né? Soja e um pouco de gado também. Soja e gado, exatamente. Quem diria? Eu ouvi pessoas dizendo no passado, um passado bem próximo, que não havia possibilidade de plantar soja aqui. Eu também ouvi isso. Aí veio a galera e mostraram que não, tá aí. Mas então o que eu ia dizer é o seguinte: esse segmento, a floresta em si, para o município de Butiá, ela não é muito importante. Porque o importante é o transporte. Não. O conjunto todo é importante. Mas por isso que eu digo, a mão de obra, porque o emprego que gera aqui, ele traz o resultado principalmente para o setor comercial da cidade. Comercial, imobiliário, né? E assim por diante, mexe. Movimento econômico. Mexe. Então, assim, a arrecadação do município em relação ao que produz é pouco. Porque aí vai para Guaíba. Eu gosto de fazer um comparativo, porque a nossa região sempre foi muito rica em matéria-prima. Né? Nós tínhamos o carvão, que era o Butiá foi referência, a região foi referência, salvou a economia do país depois da guerra, né? Com o carvão. Mas por quê? Por exemplo, Butiá sediou a primeira usina termoelétrica do Brasil. Então nós tínhamos a matéria-prima e nós beneficiava ela. O Butiá hoje seria uma potência gaúcha se beneficiasse a madeira aqui, que é o que Guaíba faz. A gente sabe que isso é uma utopia nós achar que vai acontecer. É muito dinheiro, é muita grana. É muita grana. Mas quem sabe uma hora o setor privado não enxerga uma possibilidade de um investimento na nossa região. Mas o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: Guaíba caminha sozinho. Caminha sozinho. Eu queria ser prefeito lá, eu queria ser o Maranata hoje. Então vocês parem para pensar o seguinte, esses setores privados que hoje injetam alguns milhões todo mês dentro do nosso comércio local, dentro da nossa cidade, porque tu observa que a crise financeira que constantemente o Brasil vive de momentos de crise e abundância, crise e abundância. Nossa economia é um gráfico de um cara que está com um coração bem descompassado. Então, tu sempre viveu com negócio, tu sempre teve negócio, sabe disso. Nós tivemos momentos que a gente pensou que a economia ia bombar, ela não bombou. Tivemos momentos que pensamos que a economia ia quebrar, ela não quebrou. E nós estamos sobrevivendo neste gráfico, nesses altos e baixos. Mas tu para pensar uma coisa que às vezes eu fico refletindo.
essas empresas, elas agindo por si próprias, dentro da sua necessidade, elas injetam milhões no nosso município e na nossa região. Sim, sem dúvida. Se nós tivéssemos um olhar diferenciado do governo do estado e do governo federal para esta região, com estas empresas privadas injetando forte, e nós tivéssemos desenvolvendo alguns pequenos projetos de tecnologia de nossa região, para poder fazer pequenas alterações neste processo que deixasse um pouquinho mais de recursos para o município, nós teríamos uma representação significativa na evolução do município. Mas o que eu vejo hoje que acontece? O setor privado está indo bem, está injetando dinheiro, o comércio com esse dinheiro está conseguindo sobreviver, mas ele também não apresenta possibilidade de melhora para o local. Ele está usando o local, ele está usando enquanto precisa usar para a sua atividade fim. Se essa atividade for alterada por uma outra região ou por uma questão de tecnologia, ela for alterada no formato, ela deixa uma terra meia arrasada. Então, vocês estão me entendendo que eu acho que nós, de novo, eu quero trazer essa questão de que a nossa região precisa, assim como a região do calçado, toda vez que há uma crise de dólar, o governo vai lá na região do calçado e mexe nas coisas para que a região do calçado seja protegida. Cebolinha, mas aí, deixa eu abrir um parênteses aí o que falta também? Quando tu está dentro de um município que faz parte de uma região e tu não consegue enxergar a região, fica complicado. Porque eu não vejo uma união dos prefeitos, dos governos municipais em prol de um desenvolvimento regional. Tu não consegue desenvolver, tu até consegue desenvolver um município sozinho, mas é o seguinte, é aquela história, eu sozinho eu dou 3 passos, mas se eu estiver junto com outro, eu consigo um pouco mais adiante. Essa tua tese se encaixa perfeitamente, vamos voltar um pouquinho, para a estradinha de Arroio dos Ratos São Geralmente. Exatamente. Tu sabe por quê? Olha só. Vai e volta. E outro assunto. Porque ali não é. A necessidade é a mesma em todas as pautas. O que falta? Falta o comprometimento regional. Porque se o governo municipal, os governos municipais da região não mostrarem força, não mostrarem união, eles não têm credibilidade nem com o governo estadual, nem com o governo federal. O que eu digo? Tu vai na Serra Gaúcha, os caras estão ali hoje explorando o turismo. Aí tu vai fazer um passeio de trem. Tu embarca numa cidade, mas tu desembarca em outra. O passeio é sempre regional. Ele sempre passa em 3, 4... Exatamente. Por quê? Porque os caras enxergaram isso. Que sozinho era muito difícil, mas juntos eles conseguiam caminhar mais. Porque um município só não tinha que concentrar a atenção deste grupo de pessoas. Exatamente. E sim a região concentrar a atenção desse grupo de pessoas que vão para lá. Hoje tu tem passeios que tu faz que é intermunicipais, principalmente na Serra Gaúcha, região das Missões. O que os caras pensam? Os caras pensam a região. E é o que falta aqui, falta unidade. Só que daí tu pega um governo... O problema é que os caras partidarizam tudo, a vaidade é gigantesca, entendeu? E isso acaba afetando a região e a população, prejudica as pessoas. Porque nós vamos fazer governo para as pessoas. Não, governo para si próprio. Porque se todos esses governos municipais na região estivessem trabalhando junto, trabalhando para as pessoas, a nossa região seria diferente. Nós temos história. Um dia o prefeito de Bento Gonçalves, ex-prefeito de Bento Gonçalves, o Pazinho, disse para mim que ele queria muito ser prefeito de Butiá. Porque Butiá tem uma história própria, nós pisamos na nossa história. Lá eles vivem de algo que foi trazido de fora. Eles criaram uma história para eles, enquanto nós temos uma história para contar. Estamos encaminhando então para o encerramento deste programa no dia de hoje, no início de novembro de 2023, aqui nos estúdios da TV Atualidade, com a grande participação do Dr. Eugênio, popular Ratinho, a grande colaboração do meu amigo Carrapicho, na mesa de comando ali o Sérgio Fernandes, grande profissional da área de comunicação, muita história para contar. Até o próximo programa, O Bloco. Até a próxima semana. Obrigado, um abraço, até lá.